Salve! Agora que está claro por que os números inteiros existem, em que contexto eles fazem sentido, vamos estudar como realizar a soma nos inteiros. Esse vídeo vai ser dedicado só para a soma nos inteiros, depois vai ter um vídeo para subtração, um vídeo para multiplicação e para divisão, que a gente é para entender, a ideia aqui é entender com clareza o que cada coisa significa. E não tentar decorar uma regrinha, porque não vai funcionar em todos os cenários e você vai ficar perdido. Uma vez que você entendeu, já era. Aí você mesmo interpreta e vai sempre dar certo. Bora lá. Ok, soma de inteiros. Representaremos nessa aula todo número... Deixa eu aumentar aqui. Representaremos nessa aula todo número positivo utilizando apenas o próprio número. Tá? O que isso quer dizer? Tem um exemplo aqui embaixo. Ó. Como que eu vou representar um 5 positivo? Eu vou só botar o 5 e boa. Beleza? É isso que está falando aqui no primeiro. Já os números negativos, eles serão representados entre parênteses e com o sinal de menos antecedendo eles. Conforme exemplo aqui, ó, se eu quiser representar 5 negativo, ele vai estar entre parênteses e com o sinalzinho de menos. Ok? Essa aula, eu separei ela em 3 cenários, beleza? Para ficar top, para ficar bem divididinho, não ficar dúvidas. Então, para melhor compreensão da soma nos inteiros, vamos separar o conteúdo em 3 cenários, ok? Quais são eles? Somar 2 números positivos, esse é o nosso primeiro cenário. Segundo cenário, somar 2 números negativos. E por fim, somar um número positivo com um número negativo, independente da ordem, tá? Aqui não vai importar se eu tô colocando o negativo antes e o positivo depois, quando chegar lá eu explico melhor. Estudaremos cada cenário com exemplos e atividades propostas. Primeiro cenário. Somar 2 números positivos. Isso daqui é tranquilo, né? Porque funciona exatamente da mesma maneira que somar 2 números naturais, conforme explicado no vídeo 2 da playlist. Então, como isso aqui funciona exatamente como somar 2 números naturais, eu vou meter marcha aqui, tá? É só fazer a soma normal, tá, galera? É só imaginar que você tem... Vamos num contexto bancário para esse vídeo todo. Só você imaginar que você tem R$4 na conta, pô, depositou mais R$7, você ficou com R$11 na conta. Só somar os números. 7 mais 4 é 11. Aqui, mesma coisa. Tem R$15 lá na sua conta, somou R$32, tá? Faz a continha bonitinho, ó. 32 mais 15, 7, 4, na sua conta tem R$47. Beleza? Último exemplo. Tem R$1.289 na conta. Fez um depósito de 8.942 na sua continha. Essa continha aqui tá gorda. 9 com 2 dá 11. Sobe 1 para a dezena. 8 com 4 dá 12. Com mais 1, 13. Sobe 1 para a centena. 9 com 1 dá 10. Com mais 2 dá 12. Põe o 2 aqui. Sobe 1 para a unidade de milhar. 8, 9, 10. Coloca aqui. Então, resultado. Deixa eu puxar essa bagaça. Oh, meu Deus. Peguei errado. Peguei errado de novo, cara. Incrível isso. Agora eu peguei certo. Vou puxar essa bagaça pra cá. Perninha do 1 não foi. Rebelde. E aí o seu resultado, então... Tá de brincadeira com a minha cara. Que saco meu. Tá pegando junto 10. Tá, tirar aqui. Resultado 10.231. Enfim, essa primeira parte aqui é tranquila, vou deixar esses últimos aqui para vocês praticar. Bora para o segundo cenário, que aqui vai começar a ficar um pouco diferente do que a gente já conversou. Então, o segundo cenário. O que significa somar 2 números negativos? Ó, acompanha comigo, que, mano, é importante ter clareza nisso. Numericamente falando, funciona da mesma maneira que somar 2 positivo. Beleza? Em questão dos números, assim, de juntar eles. É o mesmo conceito. Porém, a interpretação, ó, é aqui que é o X da questão. A interpretação do resultado é diferente. Pois a soma de parcelas negativas resultará em uma parcela ainda mais negativa. Você tem que imaginar, se você está somando 2 números negativos, você está somando 2 dívidas. Beleza? Tipo assim, ó, eu tinha uma dívida de R$4, e aí fui lá e adicionei, ó, adicionei mais uma dívida de R$7. Então agora eu vou ter uma dívida, vou representar com o sinal de menos, de R$11.
Beleza? Perceba que numericamente, ó, igual o de cima aqui, ó, 4 mais 7 é 11, não é? Numericamente é a mesma coisa, mas o significado é diferente. Porque se eu estou somando duas dívidas, isso dá uma dívida ainda maior. Eu preciso representar que isso é uma dívida como? Colocando o sinal de menos aqui, indicando que esse resultado é um número negativo, beleza? Então, menos 11. E aqui pro menos 15 mais menos 32, mesmo pensamento. Não é 47 a soma deles? Então, se eu tiver uma dívida de 15 e adicionar uma dívida de 32, eu vou ter uma dívida de 47. Como eu represento que isso é uma dívida? Assim, isso aqui é um saldo. Eu tenho que colocar um sinalzinho de menos, beleza? E aí, por fim, tem 3 exemplos aqui. Vamos fazer um desses, ó. O pensamento, percebe que o pensamento é sempre o mesmo. Se são duas dívidas, vai dar uma dívida ainda maior, onde o resultado é a soma das dívidas. Então eu posso primeiro pegar aqui, ó, 892 com 128, juntar eles. Por quê? Se são duas dívidas, preciso juntar as duas dívidas em uma só, certo? Então vou adicionar eles. 8 com 2 dá 10, 9 com 1 dá 10, com mais 2, 12, 8, 9, 10. Então, R$1.020. Só que, ó, são duas dívidas, certo? Então isso aqui vai dar uma dívida ainda maior, cujo valor é R$1.020, e eu não posso esquecer de colocar o sinal aqui de menos para indicar que o resultado é negativo. Beleza? Ontem um moleque na escola, ontem? Não, hoje um aluno na escola falou que se cada vez que eu falasse beleza no vídeo, ele ganhasse R$1, ele tava rico. Maldito, é mau hábito. Enfim, terceiro cenário. Somar um número positivo com um número negativo. Esse aqui é bem legal. Esse aqui é bem legal. Numericamente falando, vamos ver a teoria. Numericamente falando, queremos descobrir a diferença entre os números. Ó, vamos deixar isso aqui grifado, que isso aqui é importantaço. Então, sempre que um é positivo e o outro é negativo, vocês vão ver que, cara, o que nós estamos buscando é a diferença entre os números. Pois temos um saldo positivo e uma dívida, tá? Tem que ver qual que é a diferença entre eles. Porém, a interpretação do resultado, esse é o X da questão, a interpretação do resultado depende exclusivamente de quem é maior. Então, ó, depende de quem é maior. Vamos ver na prática por que depende de quem é maior? Pensa comigo. Tanto faz a ordem aqui, tá, galera? Tanto faz a ordem. Tá até verdinho e vermelhinho para saber quem é o quê. Não importa se o saldo tá na frente ou a dívida, tá? Se eu tô somando, vai dar na mesma. Pô, tem um saldo aqui, ó, de R$10. E tem uma dívida de R$4. Com os meus 10, eu consigo quitar R$4 da minha dívida e ainda me sobra um saldo, certo? Ou seja, um número positivo. Me sobra R$6. Percebe que o que eu quero é a diferença entre os números, ó. Se eu fizer 10 menos 4, vai dar 6. Então o que eu quero é a diferença entre os números. E aqui fala assim, a interpretação do resultado depende de quem é maior. Por quê? Porque toda vez, se o seu saldo é maior, seu resultado é positivo, vai te sobrar dinheiro. Agora, se a sua dívida for maior, seu resultado será com certeza negativo, porque vai te faltar dinheiro. Beleza? Olha só, olha esse cenário aqui de baixo. Se eu tenho uma dívida de R$4, mas tenho um saldo de 2, com esses 2 eu consigo quitar só R$2 da dívida, certo? Ou seja, eu ainda vou ficar com uma dívida de R$2. Agora, ó, olha para o número. Olha para o número. Não é 2? 2 é o quê? A diferença entre eles, ó. 4 menos 2 é 2. Então o número sempre é o resultado da... Não era para pegar... O número sempre é o resultado da diferença entre eles. E isso faz todo sentido, se você parar para pensar. E aí, se esse resultado vai ser positivo ou negativo, depende somente do que você tinha mais. E, cara, não tem como ser diferente. Isso faz muito sentido. Pô, se a sua dívida era maior, você vai continuar com uma dívida. Você não vai conseguir quitar ela toda. E se seu saldo era maior, você vai acabar com a sua dívida por completo. Vai te sobrar saldo. Beleza? Vamos fazer mais 2 exemplos aqui. Ó, tenho R$5 e tenho uma dívida de R$30. Lembra, o que eu quero é a diferença entre eles. 30 menos 5, corta aqui, 2, 10, 10 menos 5, 5, 2 menos nada, 2. 25. Ou seja, se eu tenho R$5 e uma dívida de 30, o resultado vai ser 25. E aí, como vai funcionar? Minha dívida era maior, certo?
não vou conseguir quitá-la toda, então eu ainda vou continuar com uma dívida. Tá vendo? Se você seguir essa linha de raciocínio, faz muito sentido. Porque dá na mesma que interpretar o problema e nem fazer conta. Porque se você interpretar, aqui dá para fazer tudo pela lógica, né? Não é uma conta difícil. Se você deve 30 e tem 5, tu paga 5, continua devendo 25. É exatamente no que a gente chegou. É exatamente no que a gente chegou. Beleza? Então, como funciona? Na soma de inteiros, ao somar um número positivo com um negativo, tanto faz a ordem que eles estão. O que você está procurando de verdade é a diferença entre os números. E se o resultado vai ser positivo ou negativo, depende exclusivamente do que era maior. Pô, se a dívida era maior, tu vai continuar com uma dívida. Se o saldo era maior, vai acabar essa dívida toda, você vai continuar com um saldo. Último exemplo que eu vou fazer aqui, depois eu vou deixar alguns para vocês fazer, eu acho que já ficou claro. Tá começando até a ficar repetitivo, falando a mesma coisa várias vezes. Ó, tem um saldo de 40 e tem uma dívida de 30. Se você pensar logicamente, com esses 40 reais eu consigo quitar essa dívida e ainda me sobra 10 reais, tá? Como funciona na parte mecânica? Faço a diferença entre eles, 40 menos 30 é 10, né? Então o resultado é 10. E aí se ele é positivo ou negativo, depende de quem era maior. Como o saldo era maior, o resultado é positivo. Fechou? Aí tem alguns aqui para vocês fazer. Pô, é bastante, hein? Vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui, vocês vão fazer esses dois. Porque lembrando, hein, galera, se tu não faz os exercícios, você não aprende. Só entender não é o suficiente. Tem que saber resolver, tem que fazer, tem que praticar. Print aí, ou pause no vídeo, resolve esses dois, beleza? Continuando. Pause no vídeo, resolve esses dois. Deixei os mais top para vocês resolver. E agora, aqui, tirar o zoom. Ah, deixa assim mesmo. Ó, desce um pouquinho aqui para ficar legal. Pause no vídeo, resolve esses 4. Pause no vídeo de novo, resolve mais esses 4. E esse último aqui eu vou fazer porque eu sou bonzinho. Beleza? E aí nós encerramos esse vídeo. Então o que eu quero? Ó, eu quero fazer 259 mais 42.721 negativo. Lembrando que se um é positivo e outro é negativo, eu quero a diferença entre eles. Então já vamos direto. 42.721. Basta eu achar a diferença. Achar a diferença é subtrair. 259. Subtrair aqui. Não tem como fazer 1 menos 9, né? Então eu preciso pegar emprestado aqui. Aqui fica 1, aqui fica 11. 11 menos 9 é 2. Não dá para fazer 1 menos 5, então vou pegar um emprestadinho aqui. Vai ficar 6 aqui, 11. 11 menos 5 é 6. 6 menos 2 é 4. 2 menos nada é 2. 4 menos nada é 4. Resultado? 42.000. Deixa eu puxar para cá. Peguei errado de novo. Deixa eu puxar para cá. Resultado aqui, ó. 42.462. Agora vamos interpretar a situação? A minha dívida é muito maior que o meu saldo. Na verdade, nem importa, né? O tanto que ele é maior. É que nesse caso tá escancarado. Mas quem é maior? A dívida ou o saldo? A dívida é maior. Então esse resultado ele é negativo. Eu continuo com uma dívida. Meu saldo não é suficiente para quitar ela toda. Beleza? Cara, eu espero que esse vídeo sirva para vocês entender de verdade, entender assim o significado real de trabalhar com números positivos e negativos, de mexer com eles. Porque vamos eliminar essa ideia de decorar a regra de sinal. Vamos entender as coisas de verdade, tá? Na sua completude. E o próximo vídeo, então, vai ser de subtração de inteiros. É nóis.